John Silva pergunta: como irá ficar nossa idade após a correção do DNA? Usando sua idade como exemplo, viveremos fisicamente uns 300 anos? Bom, usando a minha idade, mas quantos anos vocês acham que eu tenho? Será que eu já tenho mais de 100 anos? Estou jovem ainda, né? Mas nem tão jovem assim. Quantos anos o Rafael Hungria deve ter, né? As pessoas não sabem a minha idade. Nem vou contar também, porque essa história de ficar falando a idade só depois que a gente conseguir prolongar a vida, né? Com certeza vamos conseguir corrigir essa falha genética no nosso DNA. Tem a ver com o cromossomo 2 e 3. Existe uma correlação, porque um deles tem a ver com o prolongamento da vida. O outro tem a ver com a imunidade, com essa questão de ficarmos doentes, de não termos uma saúde plena. Lógico que nós vamos ter que realizar também, além dessa engenharia reversa genética, nós vamos ter que cuidar da alimentação, exercícios físicos, cuidar da nossa vida emocional, porque se a gente continua vivendo em desequilíbrio, a gente sabe que nós passamos por grandes provações, né, na nossa vida, que testam o nosso emocional, nossa saúde mental, todos nós. Só que o desafio é esse, gente, é a gente conseguir estabilizar as frequências. Nós temos que viver na neutralidade. Pode estar caindo o mundo à nossa volta, mas a gente tem que entender o seguinte: nós estamos aqui justamente para mudar esse cenário. Nós somos aqueles que vieram para fazer a diferença. As futuras gerações dependem de um novo mundo. Muita coisa está acontecendo. O ser humano é mau, a humanidade é cruel. Poucos são os seres de bem. Poucas pessoas estão conscientes, despertando, se conectando de fato com a sua natureza dimensional, divina. Poucas pessoas. 10% da humanidade, se elas fizerem um pouco de esforço, elas vão contagiar as outras pessoas. E o prolongamento da vida é extremamente importante para nós. O que nós vamos, de fato, conseguir prolongando nossa vida? A transmutação. Uma coisa depende da outra. A gente não vai conseguir transmutar sem antes estabilizar o processo de envelhecimento, das doenças. Isso tem que ser feito. Agora, essa correção no DNA é muito importante e vai ser uma descoberta científica assim que vai revolucionar a ciência e a vida humana sobre a Terra. Os Anunnaki fizeram questão de manipular geneticamente no passado, adulterando o DNA do ser humano, para que eles vivessem pouco tempo. A gente sabe o que aconteceu. E além disso, em 1007 a.C., aconteceu uma anomalia no campo eletromagnético da Terra e alterou, de certa forma, principalmente o isótopo de hidrogênio, deutério. O deutério na água acelera nosso envelhecimento. Obviamente que, somado a uma alimentação errada, nós vamos ficar mais doentes, envelhecer. E as emoções em desequilíbrio vão somatizando cada vez mais essas doenças também. Nós vamos morrendo dia após dia. Então nós temos que parar, interromper esse processo de envelhecimento, doença e morte. Eu dizia Siddhartha Gautama, Buda, lá na Índia, quando ele decidiu abandonar o seu palácio, suas riquezas, porque ele se questionou sobre essas coisas. Por quê? Existe a doença? Por que existe a velhice? Por que existe o sofrimento emocional? E por que existe a morte? Ele não aceitava essas coisas. Então ele partiu em busca do conhecimento, da sua iluminação. E será que ele conseguiu transmutar e prolongar a sua vida? Pois é, história de Buda. Poucos conhecem a verdadeira história. Um dia nós saberemos, né? Eles mentiram sobre tudo. Todas as culturas buscavam esse conhecimento. E agora nós estamos tendo a oportunidade única de virar essa mesa. Nós vamos sim rejuvenescer, curar as doenças, estabilizar o envelhecimento e, de fato, transcender a morte. Era isso que Jesus Cristo queria ensinar quando ele falava da vida eterna, porque a vida eterna não é somente irmos para o mundo espiritual ou para um mundo superior e vivermos lá no céu. Não. A vida eterna é a possibilidade que nós temos de estarmos vivos em qualquer dimensão. Porque a transmutação não significa que eu vou embora daqui. Posso continuar aqui, mesmo transmutado. Eu posso continuar com este corpo presente na Terra. E eu não morro mais. Já ouviram falar dos sábios imortais, os antigos iniciados, os Mahatmas do Oriente, ou aqueles personagens na história que ficaram conhecidos aí no misticismo, no esoterismo, no ocultismo,
como aqueles que não envelheciam, não ficavam doentes, não morriam. Quem são essas pessoas misteriosas, né? São aqueles que tinham o conhecimento. Isso está totalmente relacionado à alquimia, por exemplo. Vocês acham mesmo que na alquimia eles queriam transformar chumbo, metais pesados, em ouro? Era isso mesmo? Qual era essa transmutação de algo material, pesado, sem valor, em algo com valor, ouro? O que seria essa alquimia transmutativa? O que seria o pó de projeção? O que seria a pedra filosofal? Pesquisem sobre isso e comecem a conectar com todas essas informações que nós estamos trazendo. Vocês vão ficar surpresos. Então, sim, nós vamos rejuvenescer, nós vamos ter uma aparência jovial. Eu não sei se a minha aparência serve como exemplo, né? Mas nós vamos estabilizar o processo. Vamos manter, sim, uma aparência jovem. E não vamos mais ter dificuldades em lidar com a nossa saúde, com a nossa vida aqui na Terra. Por quê? Com essa correção, nós vamos ter uma saúde de ferro, nós vamos ter uma vida, assim, perfeita em termos de corpo físico. Obviamente que temos que ter uma alimentação saudável, senão as coisas não podem caminhar tão bem. Agora, o que vai acontecer? Essa revolução genética trará outras descobertas que vão estar ligadas à atividade cerebral, ao funcionamento das glândulas, o despertar de algumas habilidades paranormais. Então a ciência vai se transformar na ciência lilarial, que é aquele conhecimento que vem das dimensões dos nossos parceiros, que vão trazer de fato quais são os fundamentos da natureza, como nós devemos viver aqui na Terra. E outra, temos que buscar a sincronicidade com o sistema Terra, com o Sol, com a Lua, com os astros, com a natureza, com os animais, com os reinos. Nós perdemos essa sincronicidade. Nós estamos completamente aprisionados numa vida artificial. E o GO quer que a gente se transforme em androide, em pessoas que vão estar conectadas a tecnologias e vivendo numa realidade virtual. Não podemos deixar isso acontecer. Então nós temos um grande desafio pela frente. Somos tão jovens, já dizia Renato Russo, né? Na canção Tempo Perdido. Então vamos lá, vamos em busca da nossa eterna juventude. Era isso que os grandes iniciados buscavam lá atrás. Inclusive tivemos muitas guerras santas em busca do Santo Graal, que era o conhecimento e a tecnologia que levaria a esse processo. Esta é a verdade. Todos buscam a vida eterna. Só que houve toda essa manipulação por parte dos Anunnaki, que supostamente têm uma vida eterna, porque eles não morrem facilmente, eles conseguiram prolongar a vida deles. Aqui na 3D, eles estão bem doentes, eles estão até deformados já, porque eles não conseguem manter a estabilidade, o equilíbrio, porque eles estão em um mundo que não é o mundo deles, uma atmosfera igual ao mundo do qual eles vieram. Então, as partículas, as radiações que chegam do céu e entram na Terra estão afetando não só a humanidade, mas também esses seres. E eles estão apavorados porque eles estão percebendo que o prolongamento de vida deles, que foi alcançado, não estão conseguindo mais manter. Então eles precisam de ajuda, eles precisam também de uma mãozinha para não morrerem. Então antes os Anunnakis queriam que a raça humana morresse, né? Muitos ainda querem, os Igigis querem dizimar a população e continuar com essa escravidão, né? Mas muitos grupos que estavam nesse controle perceberam que para que eles possam sobreviver, eles também precisam de ajuda das 49 raças. Então, eles estão sem saída. Algum acordo vai ser feito. Nós vamos estar no meio intermediando essa negociação. Todo mundo quer viver, né? Ninguém quer morrer. E esse conhecimento será transmitido nos 4 cantos do mundo. Peraí, mas a Terra tem canto? Então, é importante a gente ter consciência de que não vai ser um milagre. Vamos prolongar nossa vida, vamos corrigir o DNA, trazer o DNA lixo, reciclando ele, né, para que as habilidades voltem. Não basta só isso, porque o nosso nível consciencial precisa também estar bastante trabalhado, né? Principalmente o trabalho com as emoções, que é o mais difícil. Tudo isso junto, nesse pacote, vai nos conduzir a esse objetivo, essa transcendência e essa eternidade.